Então, nós estamos estudando a Gênese, não é? E o que é que nós estamos vendo na Gênese? Nós estávamos vendo sobre perispírito. Um minutinho. Tentando aqui abrir na janela. Para compartilhar. Então, nós vimos tudo praticamente sobre fluidos que tem na Gênese, né? A forma como ocorre a atuação dos espíritos no mundo corporal, né? Então, e aí a última coisa que nós vimos foi sobre curas. Como que acontece essas curas que parecem milagres, mas que não são milagres, né? São ação dos fluidos, do fluido magnético modificado. Às vezes o médium, ele é um médium que produz bastante ectoplasma, que consegue misturar elementos da natureza. Médium, ele não é uma coisa consciente, mas os fluidos deles têm essa capacidade de ser um veículo que mistura, certo? Por exemplo, o leite para fazer um bolo, né? Normalmente nós usamos leite, ele é um dos agentes ali que vai ajudar aquele bolo a agregar outras coisas. Então, o médium, na verdade, não é ele que está curando, mas ele tem um fluido magnético que permite aos espíritos pegar elementos da natureza, misturar ali, né? E transformar num remédio. Então, é o fluido curador que se chama. Né? Então, quer ver? Só para a gente ver o último que nós vimos aqui sobre cura, é muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício. Mas, aí aqui está falando do passe, né? Conforme nós vamos exercitando a aplicação do passe, não no sentido de exercitar, no sentido de aprender técnicas, não é isso. É no sentido de estarmos sempre disponíveis para aquele trabalho, então nós vamos fazendo o nosso sistema mediúnico, Oi, Conceição, tudo bem? O nosso sistema mediúnico, ele vai se aperfeiçoando. Os próprios espíritos começam, bem, Conceição, os próprios espíritos, eles começam a confiar também mais naquela pessoa, né, que está mais disponível, está levando a sério o trabalho, então eles vão dando mais qualidade também àqueles fluidos. E aí, naturalmente, vão acontecendo curas, mas não é milagre. É uma química mesmo, uma bioquímica. Uma bioquímica. Os elementos das plantas, da natureza, tudo ali, o médium consegue transmitir isso, tanto para encarnados quanto para desencarnados. Né? Aí ele diz assim, que então essa faculdade de curar, né, pela influência fluídica,
ela é muito comum, e conforme nós vamos exercitando, ela vai se desenvolvendo. Mas a decurar instantaneamente pela imposição das mãos, essa é mais rara. E o seu grau máximo se deve considerar excepcional. É muito raro. É realmente uma exceção. No entanto, em épocas diversas, e no seio de quase todos os povos, surgiam indivíduos que a possuíam em grau eminente. Nestes últimos tempos, apareceram muitos exemplos notáveis, cuja autenticidade não sofre contestação, uma vez que as curas desse gênero assentam num princípio natural e que o poder de operá-las não constitui privilégio, o que se segue é que elas não se operam fora da natureza e que só são miraculosas na aparência, ou seja, elas parecem às vezes um milagre, mas não tem nada de milagre. Nós vamos um dia compreender muito bem como que isso acontece, como que essas curas se dão, quando o homem se detiver mais no estudo das coisas espirituais. Aí aqui tem uma referência, está dizendo que tem vários exemplos na Revista Espírita, de curas. A Revista Espírita, Kardec que fundou a Revista Espírita, né? Ela foi muito fértil na época dele. Então, ele testava os assuntos nessa revista. Então, por isso que há sempre muita referência à Revista Espírita. E aí, onde que estão os exemplos dessas curas, né? Porque muitos artigos ali importantes, né? Agora, nós vamos entrar nisso aqui, ó. Aparições e transfigurações. Então, o espírito, você está ali, tranquilo da sua vida, de repente, vem uma aparição para você. O espírito aparece, né? E transfiguração, o que é transfiguração? É quando o médium, ele muda a aparência dele. Fica diferente. Vamos lá, como que isso se dá? Para nós encarnados, o perispírito, no seu estado normal, é invisível. Isso aqui é Allan Kardec falando, né? A partir de toda a sua experiência, de todas as suas observações. Para nós, o perispírito, no seu estado normal, ele é invisível, a gente não vê o perispírito. Mas, como é formado de substância etérea, ou seja, ele é uma matéria, porém, vamos dizer que o corpo seria a água no estado líquido, ou talvez sólido, no estado líquido. E o perispírito seria no estado gasoso, né? Bem etéreo mesmo. Então, o espírito, em certos casos, pode, por ato da sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. Então, é possível o espírito que já conhece como elaborar isso. Não é um espírito qualquer, é um espírito que tem essa ciência, esse conhecimento. Não significa também que é um espírito nobre, não necessariamente. Espíritos perversos conhecem técnicas de se tornar visível. Aliás, eles fazem muito isso para assustar, né, as pessoas. A verdade é essa. Então, isso aí é a vontade, a inteligência, o como fazer isso, eles aprendem e podem sim
momentaneamente se tornarem visíveis. É assim que se produzem as aparições, que não se dão do mesmo modo que os outros fenômenos, que não se dão do mesmo modo que os outros fenômenos fora das leis da natureza. Ou seja, as aparições também estão dentro das leis da natureza. Não tem nada aí que nós possamos dizer que seja sobrenatural. Sobrenatural não existe, né? Então, é natural, o fenômeno natural. Nós apenas não conhecemos todas as leis que regem esses fenômenos. E o Espiritismo se propõe a estudar e explicar esses fenômenos, né? Então, nada tem esse de mais extraordinário do que o do vapor, que quando muito rarefeito é invisível, mas que se torna visível quando condensado. Certo? A condensação, o que é? O fenômeno que transforma o vapor em água líquida. Lembra que eu dei o exemplo da água líquida e da água estado gasoso. Então, o vapor estado gasoso, você não enxerga. Mas, quando ele se condensa por algum motivo, na tampa da panela, né, não vem aquele vapor, depois que levanta a tampa, está cheio de água. Então, é a mesma substância, tem as mesmas propriedades. Apenas está invisível ou visível. Por quê? Porque houve uma densidade, né, uma condensação das moléculas. Então, o espírito que conhece essa ciência de condensar as moléculas por espírito, ele pode sim se tornar visível. Então, ele diz assim, ó, conforme o grau de condensação do fluido perispirítico, a aparição é às vezes vaga e vaporosa. A maioria das aparições, elas são assim, né? Aquela coisa assim, parece uma nuvenzinha. Por isso que as pessoas ficam com medo, né? Porque o negócio nem esquisito. De outras vezes, mais nitidamente definida, às vezes mais. De outras, enfim, com todas as aparências da matéria tangível. Pode mesmo chegar à tangibilidade real. Tangível é que você consegue tocar, sentir. Você não ultrapassa. Então, há espíritos que se materializam e que você consegue pegar neles, ver temperatura, perfume, tudo. Então, até a tangibilidade real ao ponto de o observador se enganar com relação à natureza do ser que tem diante de si. Então, às vezes, a materialização ela é tão efetiva, né? Tão bem feita, que quem está olhando fala, não é possível que vocês sejam espírito. Né? Aqui Kardec está dizendo que são frequentes, mas isso aqui era mais no tempo dele. Cada vez menos fenômenos de efeitos físicos, como materialização de espírito, aparições, né? Por várias razões. Uma das razões é o fato de que a doutrina espírita já está toda codificada, tudo já está aí mais do que falado, né? Só para nós lermos, só temos que ler. Né? E também é o momento agora da aplicação desses conceitos, né? Da prática da caridade. Não é? Então, se nós formos ficar só vendo espírito, provando e comprovando o que nós já sabemos, não vai ter nenhuma utilidade isso mais, né?
Então, são frequentes as aparições vaporosas, forma sob a qual muitos indivíduos, depois de terem morrido, se apresentam às pessoas que lhes são afeiçoadas. Então, há muitos relatos, sim, nas famílias, dessas aparições. As aparições tangíveis, aquelas que você pode tocar, são mais raras, mais difíceis de aparecer. Se bem haja delas numerosíssimos casos perfeitamente autenticados. Se o espírito quer dar-se a conhecer, imprime ao seu envoltório todos os sinais exteriores que tinha quando vivo. Então, veja, o espírito, talvez ele já tenha, o corpo dele já tenha morrido há, sei lá, 300, 400 anos. Então, evidentemente que o perispírito dele tem uma outra forma, está mais rarefeita ainda, mas para que ele seja conhecido, então, às vezes, ele precisa aparecer naquela forma de 300 anos, supondo, né? E aí ele, então, através da vontade dele, do conhecimento de como fazer isso, ele vai modificar o seu perispírito, e aí, quando ele aparece naquela forma. O Emmanuel, ele preferia aparecer para o Chico na forma do senador Públio Lentulus, ou Públio Lentulus, sabe-se lá onde está esse acento, né? Ele preferia o senador romano, né? Segundo a Ivone, porque era todo bonito, lindo. E o padre Manuel da Nóbrega era feio, no que eu concordo. Né? Bom, então, quando nosso corpo morrer, desencarnarmos, chegar no mundo espiritual, tal, e quisermos aparecer para alguém aqui na Terra, claro que nós vamos ter que usar essa forma atual, mesmo que a nossa forma lá já seja diferente, né? 36. É de notar-se, vocês vão perguntando aí, tá? Que as aparições tangíveis só têm da matéria carnal as aparências, só parece, não poderiam ter delas qualidades. Então, em virtude da sua natureza fluídica, não podem ter a coesão da matéria, porque em realidade não há nelas carne. É um outro tipo de matéria. Então, ele dá aquela forma, como se passasse uma maquiagem. Entendeu? Passa uma maquiagem ali para ficar parecido. Formam-se instantaneamente e instantaneamente desaparecem ou se evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas. E nós ficamos, mas como que será possível? Nós fazemos isso aqui. Nós fazemos isso, né? A gente pinta o cabelo, a gente corta o cabelo, a gente muda não sei o quê. Tudo por ato da vontade nossa, né? Nosso desejo, vamos modificando. Às vezes a pessoa faz maquiagens que mudam completamente o rosto, depois lava o rosto, volta ao normal, né? Os seres que se apresentam nessas condições não nascem nem morrem, como os outros homens. São vistos e deixam de ser vistos, sem que se saiba de onde vêm, como vieram, nem para onde vão. Ninguém os poderia matar, nem prender, nem encarcerar, visto carecerem de corpo carnal. Atingiram o vácuo os golpes que se lhes atingiriam o vácuo os golpes que se lhes desferissem. Então, eles estão ali, mas é igual você tentar pegar um vapor de água, né? Não vai conseguir. Tal o caráter dos agêneres, com os quais se pode confabular, sem suspeitar de que eles o sejam,
mas que não demoram longo tempo entre os humanos e não podem tornar-se comensais de uma casa, nem figurar entre os mesmos, entre os membros de uma família. 151. Então, são aqueles espíritos que ficam longo tempo numa casa, né? Está falando aqui que um fato parecido se deu no livro de Tobias, não é? Então, esses agêneres seriam seres o que? Angélicos, seres que nós não sabemos exatamente quem são, mas eles não podem ficar muito tempo, né, numa família. E aí, às vezes, as pessoas não percebem logo de início que estão diante de um agênere. Ao demais, denotam sempre em suas atitudes qualquer coisa de estranho e de insólito. Insólito é assim, alguma coisa que parece que não tem bola, né? Que é meio sem solidez. É uma pessoa meio esquisita, que deriva ao mesmo tempo da materialidade e da espiritualidade. Então, o corpo deles parece um corpo assim meio fluídico, meio estranho. Neles, o olhar é simultaneamente vaporoso e brilhante. Carece da nitidez do olhar através dos olhos da carne. A linguagem é breve e quase sempre sentenciosa. Nada tem do brilho e da volubilidade da linguagem humana. Eles não falam assim, igual estou falando. Então, quando aparece um ser desse, que eu espero que nunca apareça para nós, ele tem um jeito de falar assim que parece monossilábico, tal, né? Então, ele... Agora, nós não vemos mais esses relatos. Não vemos mais. Então, nós falamos assim desse jeito, tal, eles não. Por quê? Porque, lógico, por mais que eles estejam ali condensados, bastante condensado mesmo, né? Como um propósito, tem um motivo para eles estarem naquele ambiente. Por mais que eles estejam, eles não têm um corpo de carne. Então, a voz, os olhos, por exemplo, né? Porque o espírito ele não vê com os olhos, como nós. Ele vê com tudo, ele vê em 360 graus. Então, os olhos estão ali só para nos dar uma noção, né? Olha aqui, ó. A aproximação deles causa uma sensação singular e indefinível de surpresa, que inspira uma espécie de temor. E quem com eles se põe em contato, embora os tome por indivíduos, quais todos os outros, é levado a dizer involuntariamente: ali está uma criatura singular, uma pessoa diferente. Nossa, que pessoa estranha. Ele parece um ET. Deixa eu ver aqui, 159. Aqui, ó. Ele traz aqui para nós, né? Exemplos de aparições vaporosas ou tangíveis e de agêneros. Também está lá na Revista Espírita, vários, né? Tem um caso do lavrador, Martinho, né? Então, às vezes, eles aparecem com uma capacidade de ficar, às vezes, horas e horas ao lado, pessoas estão capinando, vem o outro. Oi, o senhor está capinando? Eu também estou. Tal, às vezes chega, e às vezes dá algum tipo de orientação da pessoa. Depois, do mesmo jeito que ele apareceu, ele desaparece. E a pessoa vai, onde que está fulano? Né?
E às vezes a pessoa não se dá conta, é alguém que ele conhece, conversa com ele, às vezes no ônibus, numa fila de banco, alguém que dá uma orientação bem segura. O doutor Bezerra, ele fala, quando ele está no Rio de Janeiro, fazendo medicina, ele não tinha um centavo no bolso mais, não tinha dinheiro para comer. E aí apareceu um jovem e disse se ele... E ele dava aula, mas ele estava sem aluno. Aí apareceu um jovem, né, lá no quarto dele, e perguntou, bateu lá e tal, aí perguntou para ele se ele queria estudar, fazer umas aulas particulares, se ele faria. Aí ele falou, sim, estou precisando de alunos e tal. Eu falei, quanto o senhor cobra por aula? Aí ele falou, X. Aí ele falou, tá, eu quero pagar adiantado, não sei se foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, sei que era uma quantia vultosa. Eu vou pagar adiantado e eu começo amanhã. O doutor Bezerra falou, meu Deus, a providência divina. E ele nunca mais apareceu. Com certeza é um caso desse, certo? Né? Trazendo dinheiro, só com o doutor Bezerra mesmo, né, gente? Então, 37, né? Sendo o mesmo o perispírito, assim nos encarnados como nos desencarnados, um espírito encarnado, por efeito completamente idêntico, pode, no momento de liberdade, aparecer em ponto diverso do em que repousa seu corpo, com os traços que lhe são habituais e com todos os sinais de sua identidade. Foi esse fenômeno, do qual se conhecem muitos casos autênticos, que deu lugar à crença nos homens duplos, que haviam homens que tinham tipo um clone, né? E esse aqui é o caso bem específico do Eurípides Barçanufo. Todos nós que conhecemos a história dele, sabemos, né, que ele fazia esse teletransporte, ele se teletransportava com o duplo etérico dele, né, que é uma modificação ali também do perispírito, mas que vai usar uma combinação de fluidos. Nós temos o corpo, temos uma camada que se chama duplo etérico, mas que é uma matéria ainda bem mais densa que o perispírito, e o perispírito. Então, imagina que o Eurípides fazia par. É isso? Deixa eu ver esse 160 aqui. Ele sempre dando aqui, olha, os exemplos que estão na revista Espírita, né? Um efeito peculiar aos fenômenos dessa espécie consiste em que as aparições vaporosas e mesmo tangíveis não são perceptíveis a toda a gente indistintamente. Os espíritos só se mostram quando o querem e a quem também o querem. Um espírito, pois, poderia aparecer numa assembleia a um ou a muitos dos presentes e não ser visto pelos demais. Dá-se isso porque as percepções desse gênero se efetuam por meio da vista espiritual e não por intermédio da vista carnal. Então, quando os espíritos também querem ser vistos por alguém, além deles se tornarem mais densos, né, mais condensados, eles também potencializam a visão da pessoa. Eles dão uma potencializada na visão dela, e aí ela enxerga, mas o outro não enxerga. Tem um caso do André Luiz, num dos livros dele, né, que ele narra, que eles estão fazendo um atendimento na família de uma das pessoas lá, que era amigo deles e tal, trabalhador ali,
E aí, quando eles chegam na casa, eles descobrem que o irmão desse trabalhador que era companheiro do André Luiz, né, o irmão encarnado dele, estava cometendo algumas ilegalidades ali na casa, sabe? Era ele que estava fazendo as coisas. Então, apesar dele ser já desencarnado, estar no mundo espiritual e já conviver ali com espíritos nobres, né? Ele fica muito indignado com o irmão dele. E aí, o irmão dele se deita para dormir. E aí, a hora que eles estão todos saindo da casa, ele fala: só um momento, que eu vou voltar lá. E ele chega para o irmão, né? E ele potencializa a visão, ele magnetiza os olhos do irmão e se mostra para o irmão. E dá uma bronca nele. Dá um susto nele. E aí o André Luiz fala assim, ninguém estava esperando que ele fosse fazer uma coisa dessa, né? Mas ele fez. Aí o André Luiz fala assim, realmente agora eu acho que ele vai parar, né, de fazer isso, porque foi bem forte, né? Então, talvez nós tenhamos alguma história parecida para contar, né? De algo, às vezes vem uma coisa muito rápida, assim, e nos dá uma informação, né? Então, falando aqui da vista carnal, não é por intermédio da vista carnal, pois não só aquela, a vista carnal, é dada a toda a gente, como pode, se for conveniente, ser retirada pela só vontade do Espírito, àquele a quem ele não queira mostrar-se, como pode dá-la momentaneamente, se entender necessário, é isso que eu estou falando. Ele queria que o irmão ouvisse e levasse um grande susto, então ele potencializa. E quando ele quer só aparecer para um, ele não permite que o outro veja. A condensação do fluido perispirítico nas aparições, indo mesmo até a tangibilidade do se tangir, faltam as propriedades da matéria ordinária. Esse ordinário é a matéria comum nossa, da terceira dimensão. Então, esse ser que está ali tangível, ele não terá a nossa matéria. Se tal não se desse, as aparições seriam perceptíveis pelos olhos do corpo. E então todas as pessoas presentes as perceberiam. Tá bom, gente? Pois é, né? Alguém aí já teve alguma aparição, algum caso? Antigamente as pessoas contavam mais isso, né? Eu acho que é porque a vida simples, sem muita iluminação, né? Muita luz, era mais fácil o espírito se tornar visível. Já notaram que quando a gente está com medo em casa, nós vamos logo lá acender a luz? Porque fica mais difícil para ver aquele vaporzinho, né? Então, acende a luz que é para não ver. Podendo o espírito operar transformações na contextura do seu envoltório perispirítico e irradiando-se esse envoltório em torno do corpo, qual a atmosfera fluídica, pode produzir-se na superfície mesma do corpo um fenômeno análogo ao das aparições. Então, aqui ele vai falar da transfiguração, quando a pessoa ela assume um outro rosto, uma outra forma. Pode a imagem real do corpo apagar-se mais ou menos completamente, sob a camada fluídica, e assumir outra aparência. Ou então, vistos através da camada fluídica modificada, os traços primitivos podem tomar outra expressão.
se saindo do terra a terra, o espírito encarnado se identifica com as coisas do mundo espiritual, pode a expressão de um semblante feio tornar-se bela, radiosa e até luminosa. Se, ao contrário, o espírito é presa de paixões más, um semblante belo pode tornar-se um aspecto horrendo. Às vezes, na reunião mediúnica, pode acontecer. A pessoa, ela é incorporada, né, por um espírito, um orientador, um espírito superior. Então, a maneira como ela fala e tal, e ela vai modificando. Muitas vezes isso fica bem, bem visível, essa transfiguração dela, torna-se mais bela, né, mais iluminada. Mas não é ela, é o espírito. E a mesma coisa, um espírito sombrio. Né? Então, ao olhar para o médium, podemos, às vezes, ter a percepção do espírito, porque a aparência do médium fica transfigurada. Né? Assim se operam as transfigurações, que refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes no espírito. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispirítica que se produz sobre o próprio corpo do vivo. Então, é o médium aí que está transfigurado. Jesus se transfigurou, não foi? No Monte Tabor? Pois é. Que se produz sobre o próprio corpo do vivo e, algumas vezes, no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. O que distingue as aparições desse gênero é o serem geralmente perceptíveis por todos os assistentes e com os olhos do corpo, precisamente por se basearem na matéria carnal visível, ao passo que nas aparições puramente fluídicas não há matéria tangível. Deu mais ou menos para entendermos essa questão das aparições? Né? Então, às vezes, antigamente, né, as pessoas que viviam na roça, nas florestas, elas, e que vivem até hoje, elas veem muito mais espíritos do que quem está na cidade. Porque na cidade, o burburinho da cidade já complica demais, né? A condensação do perispírito, tem poucos elementos para fazer isso, muita luz, né? Claro que às vezes eles aparecem durante o dia, né? Mas nas florestas e tal, por quê? Porque tem os elementos da natureza que vão ajudar a compor o fenômeno, certo? Que é um fenômeno absolutamente tangível, certo? Então, nós vamos, no nosso próximo encontro, entrar aqui, ó, manifestações físicas e mediunidade, tá certo?